é que depois do 25 de Abril tinha havido algumas dificuldades em Angola. Há dificuldades de natureza social, mas uma das grandes dificuldades foi a nomeação do general Silvino Silvério Marques para governador de Angola em em maio de 1974. Pelo ministro Almeida Santos, vai a Angola, fazer algumas sondagens e acaba por nomear o general Silvino Silvério Marques, que já tinha sido um governador do tempo colonial. É claro que o general Silvino Silvério Marques foi pessimamente recebido em Angola e as suas relações com a MFA, onde na altura eu tinha as responsabilidades, eu era praticamente o líder da comissão coordenadora da MFA em Angola, e nós entramos com umas relações muito difíceis com o general Silvino Silvério Marques. E com as dificuldades que o general Silvino Silvério Marques levava, inclusivamente, ele reconhecia que ele era um homem integracionista, era um homem que não aceitava as independências. E ele diz, eu era um integracionista, mas era à minha maneira. A verdade é que nós começámos a sentir que o processo em Angola não avançava com o Silvino Silvério Marques. E fomos nós em Angola, o MFA, que organizou, digamos, o 25 de Abril em Angola. E com o conhecimento do comandante-chefe, que já tinha sido nomeado depois do 25 de Abril, planeámos a tomada do poder em Angola e a exigência aqui à metrópole para nos enviarem um novo governador, porque com o Silvino Silvério Marques isto não avançava. Vai uma comissão de inquérito, aceitaram as nossas reivindicações e é nessa sequência que é nomeado o Rosa Coutinho, que depois vem a ser o homem com o qual chegamos ao Acordo do Alvor. O projeto do Spínola traduziu-se, que foi um aspecto também que se somou a estas dificuldades, quando ele tem um encontro nas Lajes com o Nixon, com o presidente Nixon, que já estava em queda também. Nunca se sabe bem o que é que saiu desse acordo das Lajes, porque foi um acordo secreto, em que o Spínola esteve sozinho com o Nixon e com um intérprete, porque o Spínola não falava inglês, e o intérprete era um general americano, homem da CIA, o Vernon Walters. Nunca se soube o que é que saiu dali, mas alguns compromissos o Spínola terá assumido com os Estados Unidos, nomeadamente, com certeza, em relação ao Zaire, etc, etc. E depois das Lajes, há uma nova reunião no Sal do Spínola com o Mobutu. Mobutu, o homem que apoiava a FNLA, e tem um encontro no Sal com o Spínola, do qual também não há nenhum relatório, não há nenhum conhecimento, foi um encontro a sós, mas como o Spínola falava mal francês, o intérprete era um zairente da comitiva do Mobutu. Bom, e depois o Spínola, quando eu tenho aqui as forças vivas, é que o Spínola, em determinada altura, resolve convocar para Portugal aquilo a que ele chamou o representantes das forças vivas de Angola, a quem ele pretendia ouvir sobre o processo para Angola. Resultado, essas forças vivas não estavam controladas os movimentos de libertação. E, portanto, era a audiência de personalidades que não tinham verdadeiramente peso na representação do povo angolano. Só que essa reunião com as forças vivas de Angola dá-se em 27 de setembro de 1974. No dia seguinte dá-se 28 de setembro e no dia seguinte o Spínola resignou. Portanto, isto acabou por resultar em nada. E acabaram depois, enfim, com o Rosa Coutinho em Angola e aqui com o progresso que as coisas depois aqui sofreram, acabou por nós, com a Lei 774 já, entretanto tinha-se dado a assinatura da Lei 774 e nós começámos então a proceder às negociações necessárias. Ao mesmo tempo tivemos que enfrentar muita perturbação social, porque como o Vítor Crespo disse, é verdade, Angola era a colónia onde havia o maior desenvolvimento industrial e, portanto, era também onde havia o maior proletariado urbano, era onde havia a maior capacidade de contestação social e nós confrontámos ali com várias greves, e em sítios importantes, nomeadamente greves nos portos, nos caminhos de ferro, com o abastecimento às guarnições militares e civis do interior a perigarem, etc. Portanto, tivemos muitos problemas com que nos confrontarmos, enfim, que dava pano para mangas para nós aqui podermos conversar. O Rosa Coutinho, enfim, um homem do MFA, tivemos depois as coisas encaminhámos de forma diferente, e as tentações judicianas é que, entretanto, aparecem em Angola, ligados com o 7 de setembro em Moçambique, surgiram em Angola algumas tentativas de golpes brancos em Angola. Golpes da minoria branca, semelhantes, por isso se chamam de tentações judicianas, que tentassem apiar o MFA do poder em Angola, em colaboração com forças armadas portuguesas ainda estabelecidas em Angola e que pudessem inverter o processo. Houve fundamentalmente dois partidos que nasceram nessa altura, que foi a FRA, a Frente de Resistência Angolana. Há um líder dirigente desse movimento, que era o Sr. Pompílio da Cruz,
tem um livro, Angola, os vivos e os mortos, em que ele descreve o que é que eles pretendiam fazer. Nós conseguimos apercebermos dessa tentativa e neutralizámos previamente essa tentativa, e há um outro que é do PDCA, Partido Democrata Cristão de Angola, que também fez uma tentativa, mas que nós também conseguimos controlar. De qualquer maneira, foi mais um obstáculo grande que nós tivemos e que, reparem, o que é que estas tentativas significavam em termos de radicalização dos movimentos de libertação, que, entretanto, os acordos não tinham sido ainda assinados e começavam a ver que as suas posições podiam estar em risco. O problema do separatismo de Cabinda foi outro problema com que tivemos que nos confrontar, porque, entretanto, surge em Cabinda um movimento que se chamava a FLEC. Havia várias FLECs em Cabinda e vários movimentos, mas a FLEC, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, era fundamentalmente um movimento feito na base de antigos guerrilheiros que se foram apresentando e que até colaboraram com as Forças Armadas Portuguesas e depois tentaram fazer uma independência de Cabinda separada de Angola. E não invocaram um passado histórico que não tinha nenhuma razão de ser. Foram invocar o Tratado de Simulambu, que foi um tratado que nos finais do século XIX levou a que os cabindenses pedissem a proteção de Portugal, mas pediram a proteção de Portugal não contra os angolanos. Eles tinham pedido a proteção de Portugal contra as tentativas francesas e inglesas na costa ocidental a norte do Rio Zaire. Mas tudo isto foi depois muito deturpado e os setores aqui mais contra o 25 de Abril também utilizaram estes problemas do separatismo de Cabinda. A verdade é que houve várias tentativas, tivemos que intervir militarmente em Cabinda e os problemas acabaram por ser solucionados. De resto, os movimentos de libertação punham como condição sine qua non para negociarem com Portugal o facto de Cabinda ser integrado no espaço territorial de Angola e a exigência da ONU de que as independências deviam ser declaradas dentro das fronteiras territoriais. E Cabinda era uma província de Angola. É claro que o problema de Cabinda era o petróleo, como toda a gente sabe. O problema de Cabinda não era nenhuma separação étnica. Os cabindenses são bacongos, como são muito mais relacionados com os povos do norte de Angola do que os povos do norte de Angola são com os luenas ou com os coelhamas do sul de Angola. Ali há uma continuidade étnica. Não, o problema não era um problema histórico, não era um problema étnico, não era um problema cultural, era um problema de petróleo. Cabinda pensava que podia, naquele pequeno enclave, beneficiar ele só das vantagens do petróleo. A verdade é que a luta de libertação de Angola, inclusive de Cabinda, tinha sido travada no seio do conjunto de Angola. Portanto, a estratégia portuguesa para Angola teve que passar, no aspecto particular de Angola, teve que passar por esta série de tarefas. Tivemos que anular as tentações reduzidas, conseguimos com êxito, tivemos que impedir o separatismo da Cabinda e depois tivemos que estabelecer uma sequência negocial que passou por isto. Primeiro, negociar unilateralmente com cada um dos movimentos de libertação. E assim nós primeiro já tínhamos negociado com a UNITA, depois negociámos com a FNLA, foi o único partido com quem negociámos fora de Angola, foi negociado no Zaire, no iate do Sr. Mobutu, e depois negociámos com o MPLA perto da fronteira leste. Na realidade, o que aconteceu é que em 21 de outubro de 1974 nós tínhamos conseguido não um cessar-fogo formal, mas a cessação das hostilidades com todos os movimentos de libertação em Angola. Portanto, a guerra colonial, a guerra de libertação tinha acabado. Se bem que até já tivesse acabado alguns tempos antes por negociações diretas entre combatentes de um e do outro lado. Depois tivemos que pôr os partidos, os movimentos de libertação, a conversar 2 a 2. Eles eram 3, não se entendiam uns com os outros. E foi muito difícil, mais difícil do que negociar connosco, foi pô-los a negociar uns com os outros. De maneira que primeiro pusemos o MPLA e a UNITA a negociar com o outro. A FNLA e a UNITA foi mais fácil de negociarem um com o outro. A dificuldade grande foi depois entre a FNLA e o MPLA, apoiados por blocos diferentes no mundo bipolar da Guerra Fria, os dois tradicionais adversários de Angola, e que só acabaram por assinar um acordo bilateral em Mombasa, já em janeiro de 75, quando os 3 movimentos de libertação se juntaram em Mombasa para fazer uma negociação tripartida. E quando os 3 vão negociar uma plataforma comum para depois negociarem com Portugal, numa situação comum, só na véspera é que a FNLA e o MPLA conseguiram acordar um acordo bilateral. Eles depois negociam tripartidariamente em Mombasa e é uma plataforma tripartida que é trazida pelos 3 movimentos para o Alvor, onde vão decorrer as conversações
quadripartidas. Portugal e os 3 movimentos de libertação. A plataforma que é posta à discussão é fundamentalmente a plataforma negociada em Mombasa pelos 3 movimentos de libertação. Eu não vou pronunciar-me em pormenor sobre o Acordo do Alvor, não temos tempo, eu já estou a exceder o meu tempo, mas eu tenho que acabar o que estou a dizer, mas agora o Acordo do Alvor foi um acordo à partida frágil, que nós sentimos que era frágil. E até porque era um acordo que passava por um compromisso da boa-fé entre os participantes, isto é, ia-se constituir um governo de transição até à data da independência, que tinha sido marcada para 11 de novembro de 75, nós estamos em janeiro de 75, e esse governo de transição ia ser um governo quadripartido, em que os ministérios eram divididos em 4 partes, por Portugal e pelos 3 movimentos de libertação, mas depois com esta particularidade, é que os ministérios de Portugal tinham que ter 3 secretários de Estado, um de cada movimento de libertação. E os ministérios de cada um dos movimentos de libertação tinha que ter 2 secretários de Estado dos outros movimentos de libertação. Bom, isto era realmente extremamente frágil, mas nós acreditámos na boa-fé, porque nós sentíamos que era necessário chegar a um acordo. E sentíamos que os angolanos queriam chegar a um acordo. Depois houve um outro aspecto que era extremamente importante, que era o aspecto da, como o Almirante Vítor Queiroz já referiu para Moçambique, das forças militares mistas para assegurarem, digamos, a segurança externa e interna até à independência. Então ficou assente que as forças militares mistas também deviam ser da responsabilidade máxima do alto comissário, que era português, e que era também o representante da soberania em Angola, e que depois devia ter 3 comandantes adjuntos, que era um de cada movimento de libertação, e depois devia ter um Estado-Maior conjunto, e tinha que ter forças armadas depois executivas, as unidades militares, representativas, quer de Portugal, quer dos movimentos de libertação. E então chegou-se à conclusão que era necessário umas forças armadas militares mistas de 48 mil homens para assegurar aquele período de transição, das quais 24 mil seriam fornecidas por Portugal e as outras 24 mil, 8 mil de cada movimento de libertação. Estão a ver a complexidade de tudo isto. Isto o que é que significava? Significava que Portugal, para respeitar os 24 mil, tinha que esvaziar as suas forças armadas, porque Portugal tinha mais do que 24 mil homens. Então teve que começar a desmobilizar. Começou por desmobilizar os militares africanos, angolanos, das nossas forças armadas, e depois começou a desmobilizar mesmo forças multiculturais que começaram a regressar a Portugal, para cumprir o seu compromisso dos 24 mil. Os movimentos de libertação, pelo menos 2 deles tinham menos de 8 mil homens, que era o caso da UNITA e do MPLA. Portanto, eles tinham que reforçar os seus efetivos para chegar aos 8 mil. Enquanto que a FNLA tinha no Zaire, mas a gente nem sabia se eram angolanos, se eram zairenses, que havia ali assim uma grande mistura, mas tinha mais do que os 8 mil homens. O que acontece é que, passado pouco tempo, a gente viu que a boa-fé dos movimentos de libertação era 0. Eles foram para o Alvor apenas para conseguir um compromisso, para depois tratarem de encontrar espaço para disputarem militarmente o poder. E os movimentos de libertação não só não respeitaram o limite dos 8 mil homens cada um, como as forças armadas angolanas, das nossas forças armadas, que nós fomos desmobilizando, foram entrando para as forças armadas de cada um dos movimentos de libertação. As forças auxiliares, que eram umas dezenas de milhares, que Portugal foi desmobilizando, foram começando a ser mobilizadas por movimentos de libertação. E cada um dos movimentos de libertação, rapidamente, tinha mais do que os 8 mil homens. E depois, com esta agravante, é que não integraram as forças militares mistas. Cada um constituiu o seu exército próprio. E que continuaram a luta entre eles, a disputar militarmente o poder regionalmente, a nível nacional. E as Forças Armadas Portuguesas, reduzidas aos seus efetivos mínimos dos 24 mil homens que se tinham comprometido, não só não teve a colaboração dos movimentos de libertação para assegurar o controle de todo o território, como começou a ter que se confrontar com as lutas dos vários movimentos de libertação, uns contra os outros e contra Portugal. E com uma terceira agravante, é que os movimentos de libertação trataram de pedir o acesso de forças estrangeiras para o interior de Angola e dar-se a invasão de Angola, quer a partir do sul, com forças sul-africanas, mercenários portugueses, quer a partir do norte, com forças do Zaire, e depois com os cubanos que vieram através de uma ponte aérea a apoiar o MPLA. E, portanto, as forças militares mistas, que deviam ter sido um instrumento da defesa das fronteiras de Angola contra o exterior,
acabaram por ser, através dos movimentos de libertação, a porta da entrada das invasões estrangeiras em Angola. Portanto, não há dúvida nenhuma que o período de transição acabou por ser um período extremamente complicado, com a guerra civil a agravar-se, com a internacionalização do conflito, com os portugueses espalhados pelo interior de Angola em fuga para os centros urbanos e com as Forças Armadas Portuguesas praticamente a já só terem capacidade para nos centros urbanos poderem proteger os portugueses que se iam concentrando e que iam pedindo o regresso a Portugal. Ainda se dá